Eu quero cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Todo-Poderoso, o Deus vivo, que fez os céus e a terra com o poder da tua eterna e sacrossanta palavra. Os mistérios de Deus são sondáveis e incalculáveis. Nós, seres mortais, não conseguimos captar a verdadeira sabedoria e ciência, inteligência e revelação, inspiração do nosso Deus. Porque a corda é curta e o poço é fundo e a corda não consegue ir ao fundo do poço. Assim como o espelho mostra-nos a imagem do nosso rosto, assim é a palavra de Deus, revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 1 diz assim: revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual não lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer, e pelo seu anjo enviou e a notificou a João, seu servo, o qual testificou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, e de tudo que se tem visto. O testemunho que nós temos que dar é dessa palavra santa, essa palavra revelada pelo poder eterno do Espírito Santo de Deus. Revelação é algo que estava oculto ao nosso entendimento e veio à tona da nossa mente através da pessoa bendita do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero deixar um versículo para a nossa meditação nesta tarde. Se encontra em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. E por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, és ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Irmãos e ouvinte da palavra do Senhor Jesus Cristo, nós nos encontramos diante de uma palavra toda poderosa, uma palavra que tem poder para transformar vidas, uma palavra que tem poder para fazer o homem mais um pecador, um homem santo, lavado e remido do sangue do Cordeiro de Deus. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 14 diz assim: bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. A Nova Jerusalém existe 12 portas na Nova Jerusalém, e para entrar numa dessas 12 portas você tem que passar pela porta singular que se chama o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, que diz assim na tua palavra: eu sou a porta, e quem entrar por mim sairá e achará pastagem. Então nós temos que passar pela porta singular que se chama o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema dessa mensagem nessa tarde: a semente da mulher. O tema dessa mensagem nessa tarde: a semente da mulher. Irmãos, aqui nós deparamos diante do versículo onde eu extraí do sacrosanto livro de Deus, o eterno Deus vivo, em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Aqui nós vemos uma profecia que o próprio nosso Deus Todo-Poderoso vaticinou, dizendo sobre a vinda do Filho, vindo aqui na terra para nos resgatar do pecado e de toda imundícia que assim nos atrapalha a chegar no céu. Nós se encontrávamos dando passos largos para o inferno, e Deus assim, vindo dos céus para a terra, não vendo um justo sequer. Ele olhou para o céu e para a terra, não vendo um justo sequer sobre a terra. Ele disse, ele falou em outras palavras bem claro para nós, dizendo assim: olha, meu filho, eu não vejo um justo sequer que possa morrer um pelos outros. Todos pecaram, destituídos estão na minha glória. Então, naquele grande conselho nos céus, como diz Isaías, capítulo 6, versículo 8, depois disso, vem a palavra do Senhor dizendo: a quem enviarei?
e quem há de por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Naquele conselho dos céus, o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso virou para a pessoa eterna do Senhor Jesus Cristo, virou para a pessoa eterna do Deus Espírito Santo e disse: a quem enviarei? E quem há de por nós? Jesus se pôs de pé e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Meu Pai, eu posso dar a minha vida por eles, pecadores, porque o Senhor não vê nenhum justo sequer que pode morrer um pelo outro. Mas eu dou minha vida porque eu tenho vida em si mesmo. A minha vida darei por eles para resgatar eles do pecado, porque assim tem que se cumprir as sagradas escrituras aos vossos ouvidos. Irmãos, Criador de todo o universo, Jesus Cristo, ele se fez carne, como diz no Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio, a palavra, o Verbo, quer dizer, a palavra, estava com Deus, e a palavra era Deus. Na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, versículo 7, diz assim: porque três são os que testificam nos céus: o Pai, a Palavra, o Espírito Santo. Esses três são um. Então, assim que testificam nos céus o Deus Pai Todo-Poderoso, o Deus Filho Eterno Jesus Cristo, o Deus Eterno do Espírito Santo, esses três são uma só pessoa que testifica nos céus. Então, assim, nós devemos guardar a palavra de Deus no nosso coração, para que nós possamos assim entrar na cidade santa pelas portas, pelo sangue derramado na cruz do Calvário de nosso Senhor Jesus Cristo. Na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, versículo 7, diz assim: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão com os outros, e o Santo Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então muitas pessoas não sabem que o sangue de Jesus Cristo é o sangue purificador de todos os pecados. Irmãos, a Bíblia testifica de três tipos de pecados. O pecado original que nós somos nossos pais Adão e Eva, está registrado em Gênesis capítulo 2, versículo 13 até o 15, do 15 até o 17. Os pecados atuais que nós cometemos todos os dias, e o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, está registrado no Evangelho de Cristo, segundo Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32. Então, para que nós possamos sair debaixo do pecado de Deus, nós temos que aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador de nossas almas, para que Deus venha nos resgatar do pecado, venha cobrir as nossas vestes com seu sangue carmesim derramado na cruz do Calvário. O sábio Salomão, o grande filósofo do Senhor Deus Todo-Poderoso, ele falou bem assim nas tuas palavras. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8. Em todo tempo sejam alvos teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Então nós temos que guardar, não deixar faltar o óleo sobre a nossa cabeça. O óleo é o eterno, vivo Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós não podemos perder o Espírito Santo, essa dádiva que o Senhor nos deu para nós vencer as lutas dessa vida, para nós vencer o pecado, para nós vencer as tribulações, para nós caminhar na presença do Senhor Jeová, o Todo-Poderoso, o Deus vivo, eterno. Então aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 15, assim: e por inimizade entre ti e entre a mulher e a tua semente, a sua semente será a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O próprio Deus falando assim nas tuas palavras, testificando da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, que ia vir nascer de uma semente da mulher. Deus escolheu uma mulher, uma virgem,
na cidade de Nazaré, para que assim ela viesse dar luz ao menino chamado Jesus Cristo de Nazaré. Então, assim se cumpriu a palavra de Deus. No Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 14, diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou em nosso meio, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne e habitou em nosso meio, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aqui, e ferirá, e esta ferirá a cabeça. Então disse Deus que Jesus Cristo de Nazaré, ele feria a cabeça da serpente. A cabeça da serpente, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele assim feriu a cabeça da serpente, e assim a serpente feriu o seu calcanhar, matando Jesus na cruz do Calvário. Mas quando Satanás pensava que estava sendo terminado o plano da redenção de Deus para todos os pecadores, nasceu a nossa esperança quando Jesus deu brado na cruz do Calvário dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? Esta foi uma palavra aramaica, que traduzida para a palavra hebraica, quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? Naquele instante aconteceu fenômeno na natureza, o céu se escureceu, desde a hora sexta, que quer dizer meio-dia, até a hora nona, quer dizer 3 horas da tarde. Jesus foi crucificado à hora terceira, quer dizer 9 horas da manhã, como diz em Marcos, capítulo 15, versículo 25. E era a hora terceira e o crucificaram. E desde a hora sexta, quer dizer meio-dia, até a hora nona, Jesus quis deu brado na cruz do Calvário dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? Se cumpriu o Salmo de número 22, versículo 1, que diz assim: Deus meu, por que me desamparastes? Porque alongas o teu bramido e não me auxilias. Então assim aconteceu bem claro para nós essa palavra santa revelada pelo poder eterno do Espírito Santo. Jesus feriu a cabeça da serpente, morrendo na cruz do Calvário, e a serpente feriu seu calcanhar, matando Jesus na cruz do Calvário. Quando assim pensava Satanás que tudo estava sendo derrotado, Jesus estava sendo derrotado, naquele instante nasceu a nossa esperança de salvação bendita, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aqui em Isaías, capítulo 7, verso 14. Isaías 7, verso 14 diz assim: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Então aqui o profeta vaticinou dizendo que ia assim nascer uma virgem chamada Maria, que ia dar à luz um menino, e o seu nome será Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 27. 23. Mateus capítulo 1, versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Jesus é o Deus que está conosco nessa peleja, nessa batalha, nos dando vitória em todos os momentos da nossa vida.
O Deus conosco está conosco. O Deus que criou todo o universo está conosco nessa peleja. E o Deus conosco quer estar contigo, ó pecador, quer estar contigo, ó pecadora, quer estar contigo, adolescente, quer estar contigo, jovens, quer estar contigo, mancebo, quer estar contigo, ancião de dias, porque Jesus Cristo fez o sacrifício da cruz para nos resgatar do pecado, para assim nos trazer para sua maravilhosa luz, porque Jesus Cristo não quer que ninguém se perca, que quer que todos tenham conhecimento da verdade. Paulo disse: fiel essa palavra, isto quer que é deveras afirmes. Fiel essa palavra, e é digna de toda aceitação. Se você rejeita o Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do grego, segundo dos judeus, então você está rejeitando a pessoa eterna do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Em Isaías, capítulo 9, verso 6, diz assim a palavra de Deus para conosco. Isaías capítulo 9, versículo 6, diz assim a palavra de Deus para nós, nosso coração. Porque um menino se nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Porque um menino se nasceu. Aqui está falando das duas naturezas de Cristo. Porque o menino se nasceu. Jesus nasceu de uma virgem. E o menino se nos deu. Que Deus deu o menino Jesus Cristo para nos resgatar do pecado. O principado está sobre os seus ombros. Então aqui fala das duas naturezas de Cristo. Duas naturezas de Cristo. Jesus teve duas naturezas. Na natureza humana, ele teve mãe, mas não teve pai. Na natureza divina, ele teve pai, mas não teve mãe. Na natureza humana, ele teve cansaço. Na natureza divina, ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Na natureza humana, ele teve fome. Na natureza divina, ele disse: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Na natureza humana, ele morreu. Na natureza divina, ressurgiu do pó da terra, está à destra do Pai, intercedendo por nós todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então aqui está bem claro para nós que o profeta Isaías vaticinou dizendo: porque o menino se nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, para a eternidade e príncipe da paz. Jesus não é somente isso. Jesus é o pão vivo que desceu dos céus. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Ele é a porta das ovelhas. Ele é o bom pastor. Ele é a ressurreição, a vida. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é a videira verdadeira. Ele é a luz do mundo. Ele é o Criador. Ele é o Eterno. Ele é médico dos médicos. Ele é Senhor dos senhores. Ele é a rosa de Sarão. Ele é o lírio do vale. Ele é a resplandecente estrela da manhã. Ele é alfa, ômega, princípio, fim. Ele é o nosso eterno El Shaddai. Ele é o nosso Elohim. Ele é o nosso Senhor que sara. Ele é o nosso Deus eterno. Ele é o Deus imutável. Ele é o Deus fiel. Ele é o Deus verdadeiro. Ele é maravilhoso. Ele é conselheiro. Ele é Deus forte. Ele é o príncipe da paz. Ele é Deus forte. Ele é o príncipe da paz. Ele é o sol da justiça que está a clarear a nossa mente para nós entendermos os mistérios sagrados desse livro santo, que é a palavra, que é a bússola do Senhor, a palavra santa do Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso,
o Criador do universo, o Deus vivo, eterno, imutável e fiel e verdadeiro. Em Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2 diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo ficará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de inteligência, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aqui o profeta vaticina dizendo que brotará do rebento do tronco de Jessé, que é sair das entranhas de Jessé. Jessé foi o pai de Davi. O avô de Davi foi Obed. O bisavô de Davi foi Boaz. O bisavô de Davi foi Boaz. O avô de Davi foi Obed. O pai de Davi foi Jessé. Então assim, da linhagem de Jesus Cristo, que veio das entranhas de Jessé, que é o filho de Davi, que tira o pecado do mundo, como disse aquele cego de Jericó, o cego Bartimeu, filho de Timeu, dizia constantemente dizendo: Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se você está pedindo misericórdia ao Deus eterno, o Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, pode saber que Ele já ouviu o seu clamor. Desde o primeiro dia que você orou, que você buscou a face dele, Ele está contemplando, como aquele cego Bartimeu, filho de Timeu, que assim, quando clamava a Jesus Cristo, Jesus dando passo em direção a ele, assim passava Jesus Cristo em direção a ele, e assim passou alguns passos distante dele, e assim ouvindo ele clamar mais uma vez dizendo: Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Assim ele parou e mandou trazer aquele cego Bartimeu, filho de Timeu, para ele, e assim perguntou para ele: o que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Então assim se cumpriu a palavra de Deus. Jesus falou: vê, a tua fé te salvou. E naquele instante, aquele homem foi salvo e também assim ficou curado da sua enfermidade, que era a sua deficiência física e visual. Então aqui nós deparamos diante da palavra de Deus, que Jesus Cristo nasceu de uma virgem para nos resgatar do pecado. E aqueles que não creem, Moisés disse: Deus vai levantar um profeta semelhante a mim. Aquele que não ouvir ele, certamente morrerá e será disperso do arraial. Então nós temos que crer no poder eterno do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que crer no poder eterno da palavra de Deus. Nós temos que crer que o Senhor vai fazer milagres, que o Senhor vai fazer prodígios e proezas nas nossas vidas. Porque Deus fez o sacrifício da cruz para nos resgatar do pecado. Porque Deus está assim conosco nessa peleja, nessa batalha, nos dando vitória, para que nós possamos assim alcançar a vitória. Se você se encontra no pecado, saia do pecado, venha para Jesus, porque Jesus é a luz do mundo. Jesus é o sal da terra. Jesus te chama para você ser a luz do mundo. Jesus te chama para você ser o sal da terra, para assim participar dessa igreja invencível, que é a igreja do nosso Salvador Jesus Cristo. Vocês sabem por causa de que o nome do Senhor é o Senhor dos Exércitos? Porque Ele é o Senhor dos Exércitos? É porque Ele é o Senhor de 4 exércitos invencível. Primeiro exército, o exército dos anjos, que Deus deu ordem ao anjo, um só anjo, matou 185 soldados assírios. Este é o primeiro exército, que o Senhor dos exércitos é o Senhor dele. Segundo exército, o exército da natureza,
o sol, a lua, as estrelas, a grama verdejante, o mar, tudo faz parte desse exército da natureza. O terceiro exército, o exército de Israel, que todas as nações que se levantam contra Israel caem por terra, porque o nosso Deus está velando para a palavra se cumprir na vida de Israel. Enquanto ele estiver vivo aqui na terra, Deus vai bradar em favor de Israel. O quarto exército é a igreja do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que Jesus diz assim: e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligar na terra será ligado nos céus, e tudo que está ligado na terra será ligado nos céus. A igreja é o exército de Cristo que testifica nos céus aqui na terra. Os ministros de Cristo são labareda de fogo para assim testificar da pessoa bendita do Senhor Deus eterno, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1. Porque os homens nos considerem como ministros de Cristo, dispenseiros do mistério de Deus. E aqui está a palavra de Deus: que os homens consideram ministros de Cristo e dispenseiros do mistério de Deus. Então todos os homens têm que considerar os ministros de Cristo, porque o maior ministro que a terra tem é um ministro que tem a chamada divina do Senhor, nosso Senhor Jeová, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, que vela pela palavra desses homens e dessas mulheres para assim testificar da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Faça um compromisso sério com Jesus Cristo, aceite Ele como Salvador da tua alma e receba a bênção divina. Agora nesse instante eu lhe peço que o Senhor venha escrever o teu nome no livro da vida nos céus, e que Deus venha te bradar em teu favor, dando vitória em nome de Jesus Cristo. Amém.